Pessoal, pode ir lá no bate-papo me mandar o nome, por favor. Coloca lá para garantir a sua presença na nossa aula. Por gentileza. Enquanto eu abro o slide aqui que a gente vai trabalhar hoje. Pessoal, apareceu para mim uma notificação aqui que a minha internet está ruim. Se estiver travando, vocês me avisam, por favor? Avisa sim, mas pra mim, pelo menos, não tá travando, Tá não. normal até agora, tá bom. Aí vocês me avisam, por favor, ou lá no WhatsApp ou por aqui mesmo, tá? Turma, quando vocês estão mandando aí o nome para mim, vou lembrá-los de que a gente tem algumas tarefas ainda que muitos não enviaram, né? Eu vou fechar até amanhã de manhã as notas de vocês, então vocês precisam enviar as atividades, tá? Então, quem não enviou alguma atividade ainda, envie, aliás, até amanhã à tarde, tá? Já corrigiu as atividades, minha? Já tô dando uma adiantada em tudo. Deixa eu... É até sexta essa última, né? É até Isso, hoje, no até caso. sexta. É porque eu preciso fechar as notas de vocês, né? Porque a semana que vem já vou finalizar tudo, já vou entregar as notas de vocês para eu vir, só vai ficar faltando o simulado para acrescentar no diário, tá? Então, eu tive dando uma olhada hoje de manhã na nossa sala de aula virtual, estou percebendo que um monte de gente entregando as atividades, mesmo com atraso. Então, isso é importante para nós, tá? Envie, sim, as suas atividades, mesmo com atraso, para você não ficar sem a nota. E aí, vocês fazem um desafio hoje. Acho que até amanhã eu acho que amanhã, à tarde, eu já tenho as notas de vocês, tá? E aí eu confirmo com vocês. Amanhã nós temos aula, aí eu confirmo para vocês se eu dei conta de corrigir os desafios da turma ou não, tá? Mas acredito que vai dar sim. Então, hoje é o nosso desafio, são os capítulos 8 e 9 e 10. O capítulo 9 vai falar basicamente de toyotismo, fordismo, taylorismo e volvismo, tá? Então, sobre essa questão das linhas de montagem, as características que cada processo industrial tem, assim por diante. O capítulo 10 vai falar sobre as fontes de energia, as fontes renováveis e não renováveis, as consequências de uso delas e assim por diante. E também terá questões sobre desigualdades, né? Principalmente focando nos períodos de pandemia que nós estamos vivendo, tá? Então, se você não fez, por exemplo, aquela atividade da Ilha das Flores, das fake news, relacionando o desemprego com a Covid, faça, que isso vai te dar uma boa base para conseguir responder as questões que não estão na apostila que vai cair lá no desafio, tá bom? Então, o desafio hoje será liberado para vocês meio-dia e 15 e vocês terão até as 20 horas para responder, certo? Então, acabando aqui a aula, quando for meio-dia e 15, eu posto no SAS Conecta e também posto no grupo das salas, tá? Para que vocês possam acessar. Então, vão ter essas duas formas de ter acesso ao link, tá? Esse, como eu tinha comentado na outra aula, é um desafio mais curto, mais objetivo, porém tem uma questão, vocês vão ter que desenvolver um bom texto para mim, então não vai dar para fazer em 5 minutos, tá? E se você deixar para fazer no finalzinho, provavelmente você não vai ter tempo de fazer, né? Que exige reflexão. E aí eu peço o seguinte, quando você terminar de enviar o seu desafio, me manda uma mensagem lá no WhatsApp no particular. Bia, recebeu o meu desafio? Porque pode ser que tenha algum problema de conexão e não seja registrada. Eu acho que não foi o caso de ninguém aqui do nono ano, mas com o sexto ano eu acabei tendo um problema. Que eu falei para os meninos, olha, se vocês quiserem saber as notas, me procurem que eu passo as notas para vocês. E aí o menino veio me perguntar a nota, eu falei, olha, você não fez o desafio, não está registrado. E aí ele falou, Bia, eu fiz, eu juro que eu fiz, eu enviei, demorei a tarde toda para fazer, não estava registrado. Né? Então eu peço para que você confirme para depois a gente não ter nenhum tipo de problema. Tá? Terminou de enviar,
manda uma mensagem para mim. Bia, recebeu? Confirma aí para mim. Que assim que tiver acesso aqui, que eu tiver no computador ou no celular, eu confirmo para vocês. Tá bom? Oi, Renato, manda um oi aí pro Fábio. Estou morrendo de saudade dele. Ana Laura, Bia, o mapa mental eu entreguei com outro perfil. Tá. Então me fala depois, Ana, como é que tá o seu nome lá, porque até tinha visto que o seu nome tá com todas as atividades pendentes, tá? Me fala como que tá o nome que você colocou lá, tá? Tudo bem? Para depois você não ficar sem nota. Tá bom, turma? Então verifica lá. Se tiver, por exemplo, como pendente a sua atividade, é porque você não entregou. Agora, se tiver, por exemplo, como atribuído, é porque você entregou. Por exemplo, eu lembro que o meme, quase todo mundo entregou. 2 mapas mentais, eu acho que quase todo mundo entregou. O que está, a maioria não, né? O que tem grande quantidade de pessoas que ainda não enviou foi a atividade da fake news, e aquela questão que eu passei na penúltima aula, que é sobre aspectos da demografia, tá? Sobre aqueles assuntos que a gente começou a falar nas últimas aulas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu estou comentando agora com vocês? Sobre desafios, notas? Não? Então vamos lá. Turma, a gente estava falando na última aula que o Brasil, o Brasil acompanha uma tendência mundial de passar por uma explosão demográfica, né? Aí eu comentei com vocês que explosão demográfica não é um monte de homem-bomba matando os outros, não, né? Que é o que já cansei de ouvir aluno falar na sala, cansei de ler em prova sobre isso. Quando a gente fala de explosão demográfica, significa que em um determinado local, pode ser uma cidade, um estado, um país, ou até mesmo a nível mundial, o número de habitantes, o número de pessoas aumentar de maneira muito intensa, né? Então, é a mesma coisa que a gente voltar nessa imagem anterior e ver que a população do nosso país era muito pequena, de repente, olha como que essa curva cresceu, né? Passou de 1.900.000 pessoas para 144, por 185 milhões de pessoas aqui em meados dos anos 2000. Muita coisa. Hoje, por exemplo, a gente está aí superando os 210 milhões de habitantes. É muita coisa, né? O tanto que a população brasileira aumentou. E aí eu comentei com vocês que essa explosão demográfica se deu pelo aumento da expectativa de vida no nosso país. Nem ainda, por mais que o número de filhos por mulher tenha diminuído ao longo do tempo, as pessoas estão vivendo cada vez mais. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão chegando próximo ou que superaram 100 anos de idade, né? Então, mesmo que a gente tenha uma redução do número de filhos por mulher, as pessoas vivem mais tempo, contribui então para que a população do nosso país, no caso do mundo, aumente de maneira muito intensa. E aí, essa explosão demográfica, ela vai exigir um monte de desafios a serem superados pelos governos nacionais, pelos governos internacionais. Primeiro, quando eu tenho muita gente, eu vou ter muitas pessoas com pontos de vista diferentes, com necessidades diferentes. E como atender todo mundo? Nem, por exemplo, vocês acham que as necessidades que nós da região sudeste temos são as mesmas necessidades que a população da região norte tem? Não, né? Aqui nós vivemos em um local em que o acesso à saúde, à educação, ao próprio lazer são muito mais facilitados do que, por exemplo, na região norte, onde nós temos muitas comunidades que vivem isoladas no meio da mata, à margem dos rios, né, que são a população ribeirinha. Então, os desafios são diferentes. Por exemplo, imagina pensar em Brasil. Será que, bom, a gente vai analisar aqui a nossa região sudeste e vai analisar a região nordeste. Faz sentido eu pegar o mesmo investimento sobre distribuição de água para a região sudeste e para a região nordeste? Não. O nordeste carece de muito mais investimentos que a gente, né? E quanto mais gente eu tenho no nosso país, mais eu vou precisar pensar em como que eu vou fazer os melhores investimentos. Agora, numa população muito pequena, essas questões de planejamento acabam sendo mais fáceis, né?
Eu estava lendo, por exemplo, uma reportagem ontem sobre a Islândia. A Islândia é um país minúsculo, ela tem pouco mais de 400 mil habitantes. Você vê, um país com 400 mil habitantes. Se parar para pensar, a cidade de Campinas tem 1 milhão de habitantes, é mais que o dobro da população desse país. Então, aí nessa reportagem estava falando que não há, dentro da Islândia, nenhum caso novo de contaminação de coronavírus nos últimos 7 dias. Aí você pensa o seguinte, nossa, que legal isso, né? Só que é muito mais fácil controlar esse tipo de doença num país que tem uma população muito pequena do que num local que é um formigueiro humano, como é o caso do Brasil, o caso da China, a Índia e assim por diante, né? Então as estratégias são diferentes, são muito mais fáceis quando eu tenho menos pessoas. Então, se a gente observa essa explosão demográfica no nosso planeta, as decisões a serem tomadas pelos nossos governantes, elas têm que ser muito bem pensadas, porque quanto mais gente, mais diversidade de necessidades a população vai ter. Tudo bem? Dúvida por enquanto? Bom, acho que não. E aí, pessoal, eu consigo basicamente entender como que a população tem se comportado no seu crescimento ao longo do tempo através de uma pirâmide etária. Tem gente que não, até hoje, vocês estão vendo isso desde o 7º ano, e até hoje não sabe interpretar uma pirâmide etária, né? Então, o que é uma pirâmide etária? É um gráfico. Etária significa idade. Então, uma pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que apresenta faixas de idade tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Pega aí, não sei se você está pelo computador, se você está pelo celular. Por exemplo, aqui tem um M indicando dados do sexo masculino e o F indicando dados do sexo feminino. Então, ó, tampa essa parte azul aí. Não ficou um gráfico só com o vermelhinho aí do sexo feminino? O que a gente pode entender? Que esse gráfico está mostrando num lugar aleatório, num lugar genérico, num lugar qualquer, foi uma pirâmide inventada, que vai mostrar o quanto da população eu vou encontrar do sexo feminino. Então, por exemplo, olha aqui a base, tá? Tá vendo que do lado de cá tá de 0 a 18? Então, isso daqui é a idade, são as faixas de idade. Todo mundo que está nessa basezinha aqui tem de 0 a 18 anos. Então, vamos pensar que isso daqui é de uma cidade. Então, numa cidade, eu tenho 800 pessoas do sexo feminino que tem de 0 a 18 anos. Aqui, significa que eu tenho 700 pessoas do sexo feminino que tem entre 19 e 23 anos, ok? Se eu for olhar do lado masculino, tampa aí o lado feminino, essa parte vermelha. Vamos olhar essa área que está amarelinha aqui. Significa que, numa determinada cidade, por exemplo, eu tenho 600 pessoas que são do sexo masculino e que têm idade entre 24 e 28 anos. Entenderam como que se olha uma pirâmide etária? Uma pirâmide etária é um gráfico, né? Que aponta para nós dados de idade da população feminina e da população masculina. Perfeito? Tudo bem? Sabendo disso, a gente pode observar que a gente pode agrupar a população em faixas de idade, né? Então, de 0 a 5, de 0 a 10. Só que eu tenho, na verdade, 3 grupos dentro da pirâmide etária. O grupo dos jovens, dos adultos e dos idosos, certo? A população jovem é aquela população que tem de 0 ano até 19 anos. A população adulta é dos 20 anos até os 59. E todo mundo que está acima dos 60 anos é considerado idoso. Se eu voltar aqui na nossa pirâmide, eu vou perceber que a população jovem, ela vai constituir a base da minha pirâmide. A população adulta vai ser basicamente constituída pelo corpo da nossa pirâmide. E a população idosa é aquela que está no topo da pirâmide, tá? Então, ó, população jovem, a base, a população adulta, o corpo da pirâmide, e eu tenho a população idosa, o topo dessa pirâmide etária.
tá? Não se esqueça desses 3 grupos. Por quê? Porque esses 3 grupos são importantes para a gente fazer a análise da população de um determinado local. E aí, o que eu analiso numa pirâmide etária? Eu disse para vocês que observar aqueles 3 grupos é importante para que eu possa tirar várias informações. Então, vamos observar o seguinte. Eu disse que a base é composta pelos jovens. Quando a base é muito larga, significa que nasceram muitas pessoas, não é? Então, a base é composta por gente de 0 até 19 anos. Então, olha aqui, essa primeira faixa aqui, ó, é a população que tem de 0 até 4 anos. Essa base, ela está larga ou ela está estreita? Ela está larga, não está? Então, significa que nesse local, num local qualquer, a taxa de natalidade é muito alta. Lembra que a taxa de natalidade é um índice que a gente observa da quantidade de pessoas que nasceram dentro de uma população total? Então, olha só, a base é de gente de 0 até 4 anos. Então, significa que neste local a população tem tido muitos filhos, né? A taxa de natalidade é alta. Só que eu percebo que, à medida em que eu saio dessa primeira faixa aqui e vou para de cima, que é a população de 5 a 9 anos, tem uma redução. Essa redução, ela vai indicar para mim que existe uma grande mortalidade infantil. Ou seja, muitas crianças, ao nascerem, vivem pouco tempo e depois acabam morrendo, ok? O corpo da minha pirâmide, eu disse para vocês que ela acaba sendo composta pela população adulta. O que eu vou observar aqui? Eu vou observar se o corpo da pirâmide é igual à base. Nesse exemplo, é igual? Não, o corpo está ficando mais estreito, né? Isso indica para mim que muitas pessoas acabam morrendo, ou seja, a taxa de mortalidade é alta. E eu posso analisar também se eu tenho uma grande peia ou uma pequena peia. O que é PA? Peia, população economicamente ativa. O que é a população economicamente ativa? É toda aquela população que tem entre 14 e 60 anos que estão trabalhando ou estão desempregados, mas que estão à procura de um trabalho, tá? Isso que é a população economicamente ativa. Então, se eu olho aqui, eu vou observar que eu tenho bastante gente nessa faixa da nossa pirâmide, na faixa dos adultos, eu vou dizer que eu tenho uma grande peia. Em alguns locais, eu percebo que a faixa dos adultos é muito estreitinha, se comparado à base e se comparado ao topo. Então, eu vou dizer que eu tenho uma pequena peia. Para um país, é super interessante ter uma população economicamente ativa numerosa, grande. Por quê? Porque é essa população que está trabalhando, é essa população que está recebendo salário, é essa população que paga imposto, é essa população que consome. Se eu tenho uma pequena população economicamente ativa, significa que aquele país tem muito gasto, porque não tem quem contribua com a previdência social. Lembra disso? Por exemplo, eu, Bia, sou funcionária do Colégio Atenas e do Estado de Minas. Quando eu recebo o meu pagamento, que eu vou consultar o meu olerite, o que é um olerite? É o demonstrativo do seu pagamento. Olha, você recebeu isso porque você trabalhou tantas horas, foi descontado isso, 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 isso. Né? E aí, do meu olerite, por exemplo, são descontados 9% do meu salário para o INSS, que nada mais é do que a nossa Previdência Social. Essa Previdência Social é um órgão do governo que é responsável por pagar uma série de benefícios ao trabalhador. Por exemplo, se eu engravidar, eu tenho direito, como uma funcionária, uma empregada de alguém, à licença maternidade remunerada. Não vai ser a pessoa que me contrata que vai pagar minha licença maternidade. Quem paga é o INSS, tá? Mas não é o INSS que paga. Na verdade, são todos os indivíduos que estão trabalhando que estão pagando, né? É o INSS, por exemplo, também que paga a aposentadoria dos idosos.
Então, se, por exemplo, eu observo, eu recebo R$ 1.000 por mês, então são descontados 9% do meu salário. Será que esses 9% são suficientes para pagar a aposentadoria de uma pessoa que recebe um salário mínimo, por exemplo, de aposentadoria? Não é. Então, o INSS vai pegar o que é descontado do meu salário, do salário de mais outras pessoas, para pagar a aposentadoria de um idoso. Então, eu preciso ter muitos adultos trabalhando para pagar a aposentadoria, por exemplo, de um idoso, certo? Agora, imagina se eu tenho uma pequena população economicamente ativa. Será que o governo tem condição de ter esse dinheiro para poder pagar a aposentadoria? Pode ser que não. Então, aí é um problema, tá? O topo da minha pirâmide, eu comentei com vocês que é composto pela população idosa, tá? Quanto mais larga for o topo da pirâmide, indica que maior é a expectativa de vida daquele local estudado. Quanto mais estreitinha for, indica que menor é a expectativa de vida daquele local, tá? Eu queria que vocês observassem que aqui, no topo da pirâmide, todo mundo está conseguindo perceber que do lado feminino está um pouquinho mais grosso aqui o topo dessa pirâmide do que do lado masculino? Conseguiram perceber isso? Acho que todo mundo consegue ver, né? Se analisar bem. Essa pirâmide etária, ela revela a realidade. Independente de ser um país rico ou um país pobre, é muito mais comum nós vermos idosas do que idosos, tá? Em maior número existem idosas do que idosos. Por que isso acontece? Ao longo da vida, a mulher, ela pratica muito mais os cuidados com a sua saúde do que os homens, por exemplo. Né? Então, elas vão mais ao médico, elas tentam se alimentar melhor, elas são menos atingidas por vícios de drogas, álcool, cigarro, por exemplo. Elas são menos vítimas de violência urbana, como no tráfico, violência de trânsito. As mulheres, elas são empregadas em trabalhos que são menos arriscados para a sua vida do que os homens. Então, tudo isso faz com que a taxa de mortalidade entre as mulheres seja menor do que a taxa de mortalidade dos homens. Então, a expectativa de vida de homens e mulheres é diferente. Então, sempre que a gente observar uma pirâmide etária, eu olho no topo dela e vejo que as mulheres são em maior quantidade do que os homens, ok? Eu sempre gosto de dar um exemplo da minha casa, né? Meu pai e minha mãe têm pouca diferença de idade, 3 anos apenas. E desse tempo todo, eu percebo que a minha mãe, ela cuida muito mais da saúde dela do que meu pai. Eu brinco sempre que se minha mãe sente uma cosquinha, uma coceirinha atrás da orelha, ela já vai para o médico ver o que está acontecendo. O meu pai está com uma dor no peito, está quase infartando, ele fala que é cansaço, vai deitar um pouquinho no sofá que daqui a pouco melhora, né? Então, olha a diferença. Eu não me lembro do meu pai ir ao médico. A minha mãe todos os anos vai algumas vezes ao médico, fazer alguns exames de rotina, né? E assim por diante. Então, tem gente até me falando, Bia, é igualzinho lá em casa, né, Júlia? Bia, igual aqui. Exatamente, né? As pessoas começam a perceber isso na própria realidade. E aí, eu queria até propor para vocês aí contribuírem. Quantos de vocês têm apenas avós vivas e não têm os avós, que os avós já morreram? Né? Não importa se a avó casou de novo ou não, né? Mas assim, quantos de vocês só tem a avó e o avô já morreu? Aposto que muitos. Na minha casa, por exemplo, a minha avó materna, ela é viúva. Meu avô morreu há muitos anos e ela tá aí. Né? Ó, tem gente falando, as minhas duas avós são vivas, os avós não. Todo mundo toma remédio aqui em casa, mas não vai ao médico, né? Exato, né? É assim mesmo que acontece. Tá? Então a gente começa a perceber que isso que eu estou falando não é realidade só da minha casa, é realidade da casa de todos nós, infelizmente. Tá? Então a gente começa a perceber isso, que homens, quando vão ao médico, eles já estão aí, se tiver uma doença, num quadro mais avançado da doença, porque fica postergando, fica se automedicando, como a Rafa está me dizendo aqui no bate-papo, né? Que toma um remedinho, deita, se não melhorar, aí é que vai ao médico, né? Então a gente fica postergando. Então essa realidade é uma realidade da vida de todo mundo que a gente conhece,
tá? E isso vai acabar impactando nas pirâmides etárias que a gente observa, tá? Deixa eu passar aqui. Só que as pirâmides etárias, elas não são todas iguais. Dependendo do local que eu estou estudando, ela vai ser diferente de um outro local. Então, se eu analisar a base, o corpo e o topo da pirâmide etária, eu consigo tirar um monte de informações dela. Coloquei aqui do ano de 2006 a pirâmide etária da África e a pirâmide etária da Europa, tá? Então, o que a gente pode perceber? Primeira coisa que salta aos olhos é o formato diferente dessas duas pirâmides etárias, não é mesmo? Então, ó, vamos observar a da África. A base é composta pela população jovem, não é? A base, ela é larga ou ela é estreita? Ela é larga. Se a base da pirâmide é larga, ela indica para nós que nascem muitas pessoas nesse local. Então, a taxa de natalidade é também alta. Agora, olha o topo. O topo da pirâmide ele é muito estreitinho. Significa que eu tenho poucos idosos ali, certo? Esses poucos idosos indicam para nós que a população tem uma baixa expectativa de vida na África, ou seja, elas não conseguem viver muitos anos, né? E aí, quando eu comparo com a Europa, olha a base da Europa, é bem mais estreita, indica que a taxa de natalidade ali, ela é menor. Olha o topo, olha como que ele é mais espesso, mais grosso, né? Indica para nós que ali existe uma alta expectativa de vida, que as pessoas vivem mais tempo, certo? Basicamente, só de eu olhar o topo e a base desses dois continentes, eu já consigo pensar no seguinte: bom, por que que a população da África tem uma baixa expectativa de vida, enquanto que na Europa essa expectativa de vida é grande, é maior, né? Primeira coisa que a gente pensa, bom, o que vai prolongar a vida de uma pessoa é a qualidade de vida que ela teve ao longo de toda a sua existência, né? Então, ela teve acesso à boa alimentação, ela teve acesso à medicina preventiva e curativa, ela teve, por exemplo, condições de evitar ter acesso ou ser atingida por questões de guerra civil, por exemplo, violência urbana. Quando a gente pensa na África, a população tem uma baixa qualidade de vida. No geral, a população tem dificuldade em ter acesso ao alimento, as suas moradias são precárias, o acesso à água e ao esgoto tratado encanado é super dificultoso, a medicina preventiva e curativa acaba sendo uma piada dentro da África, porque muitos países não conseguem oferecer esse serviço mínimo à sua população. Então, quantas das epidemias que a gente ouviu falar nos últimos anos não surgiram na África e devastaram países inteiros, né? A Etiópia, por exemplo, quando surgiu a ebola, grande parte da sua população morreu. Enquanto que aqui no Brasil tivemos alguns casos, mas nenhuma morte registrada. Por que a gente conseguiu se defender dessa doença e lá na África não? Exatamente pelo acesso da população à medicina, né? Lá na Europa, a mesma coisa. Houve pessoas na Europa infectadas com a ebola, mas a população lá conseguiu ter acesso a médicos e a remédios que possibilitaram a cura dessa doença. Então, a gente percebe que esses aspectos do nível de desenvolvimento do país vão impactar diretamente no formato da pirâmide etária, tá? Então, se eu observo um formato bem triangular, como é o da África, eu já posso dizer que esse local representado indicam que as pessoas habitam em um local subdesenvolvido, tá? E quando eu observo uma pirâmide mais regular, como a da Europa, eu percebo que esse local é um local mais desenvolvido, tá? Um local mais rico, certinho? Então, ó, quando você tiver uma pirâmide etária, olhe sempre a base, o corpo e o topo. Agora, olha só no caso da pirâmide da Europa. Lembra que eu comentei com vocês que as mulheres vivem mais que os homens? Nas duas pirâmides etárias, dá para perceber que o gráfico aponta que o lado feminino é um pouco mais largo, né? Só que no caso da Europa, o lado masculino e o feminino são bastante significativos.
significa que eu tenho muitos idosos ali. Eu ainda consigo observar que eu tenho uma quantidade generosa de adultos dentro da Europa. Então, pode ser que agora não exista nenhum problema com a previdência social. Mas olha a base. A base não está mais estreita do que do que o corpo? Ao longo do tempo, essas pessoas vão envelhecendo, não vão? Essas pessoas que estão na base, jovens, não se tornarão adultos daqui a pouco? Olha esses adultos, olha a quantidade. Eles não vão envelhecer e chegar ao topo? A quantidade de pessoas da base será a mesma quantidade de pessoas que estarão ao topo? Não, né? E aí, a Europa... Vai virar né? uma pirâmide invertida. Em cima vai ficar grande. Exato. A gente começa a perceber que a Europa, hoje, em 2020, alguns países já têm passado por um problema na previdência social. E aí, a gente acaba pensando em algumas soluções, mas também em alguns problemas, né? Então, a solução para a Europa não enfrentar problemas com a previdência social seria, por exemplo, estimular a taxa de natalidade, estimular que a população tivesse mais filhos, certo? Bia, como assim estimular? Vai fazer propaganda, gente? Vamos fazer filho? Desliga a televisão, vai fazer filho? Não é assim, né? O que acontece? As pessoas, elas entendem que ter filhos representa gastos, representa responsabilidades e que não são fáceis, né? Imagina a responsabilidade que os pais de vocês têm com vocês, com a sua educação, com a sua qualidade de vida, né? Com a sua alimentação, para te dar um conforto, né? Isso representa responsabilidade, não só financeira, mas moral e ética também. E aí, as pessoas, ao longo do tempo, elas começam a reduzir o número de filhos e investir o seu tempo em outras coisas, seja um trabalho, seja conquistar bens, né? Seja estudar e assim por diante. Então, para ter filho, é preciso que os benefícios sejam intensos, sejam grandes. Então, eu vou pensar, bom, se o governo quer que a taxa de natalidade aumente, precisa ser oferecido benefício à população daquele país, né? Que tipo de benefício? Por exemplo, dar assistência financeira, conceder maior licença maternidade e paternidade, oferecer benefícios no campo do trabalho, como, por exemplo, ter maior flexibilidade para se ausentar do trabalho, caso o filho necessite, e assim por diante, né? A gente pode ir falando aí desses exemplos. A Noruega tem um programa excelente de incentivo à taxa de natalidade. Então, vamos fazer um comparativo com o Brasil. Então, imagina que eu, Bia, estou grávida, vou precisar tirar a licença maternidade. Bom, a licença maternidade no Brasil é de um prazo de 6 meses para a mulher, né? A licença maternidade. Lá na Noruega, a licença maternidade é de 2 anos. O homem aqui no Brasil, ele tem 5 dias corridos de licença maternidade. Então, se o filho, por exemplo, nasceu na sexta-feira, vai contar sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta ele volta a trabalhar, tá? Não são 5 dias úteis, 5 dias corridos. Lá na Noruega, se estimulou que a licença paternidade seja de 6 meses. A mulher, quando vai dar à luz, ela recebe um auxílio de 2.000 euros para custear os primeiros gastos que a mãe vai ter, como, por exemplo, formar o primeiro enxoval do hospital, comprar os primeiros remédios e assim por diante. Sem contar que a mãe ela recebe tipo um voucher. O que é um voucher? Um vale para que ela possa montar o quarto do bebê, fazer o seu enxoval do bebê. E ao longo da sua licença maternidade de 2 anos, ela recebe por mês 2.000 euros, tá? De custo, né? Então, a mulher, quando ela se ausenta para ter filho, não significa uma grande redução dos benefícios financeiros que ela recebia até então. Ela vai ter toda uma assistência, não só do Estado, como também do companheiro em casa para ajudá-la a cuidar da criança. Ela tem a garantia de estabilidade do emprego, então, quando acabar a sua licença, ela tem o seu emprego garantido. A mesma coisa, o marido, né, o pai. Então, olha como que isso faz a mulher e pensar em aumentar a sua prole, tá? Outra coisa que poderia ser muito efetiva dentro da Europa
é atrair imigrantes. Porque dentro da Europa, muitas pessoas têm um alto nível de qualificação. Então, muita gente lá tem formação excelente, as melhores universidades do mundo, inclusive. Então, postos de trabalho como atendente de supermercado, de loja, balconista, jardineiro, esses serviços que não exigem uma formação de nível super qualificado, muita gente começa a não ocupar esses postos de trabalho. Primeiro, por serem mal remunerados e segundo, porque não é exigida aquela formação ao qual a pessoa tem. E esses postos de trabalho ficam ociosos. Então, seria muito interessante para a Europa atrair a vinda de imigrantes para ocuparem esses postos de trabalho legalmente e essas pessoas também contribuírem com a previdência social. Será? Legal, né? Então, a gente encontra duas soluções que se esbarram em dois problemas. O primeiro que eu falei do incentivo à taxa de natalidade. Legal. É um programa legal que a Noruega faz, que pode ser inspirado por outros países, só que mudar a mentalidade das pessoas, que foi consolidado ao longo de décadas, para agora começar a ter um monte de filho, é algo que não acontece da noite para o dia. Segundo, sobre a relação de incentivar a imigração, dentro da Europa existe um sentimento muito forte de xenofobia. Lembra aqui que é a xenofobia, que é aquela aversão, aquele preconceito com o estrangeiro? Não importa quem você é. Se você não é um europeu, você é alguém que é menor que eu, você é inferior a mim. Então, mesmo que essas vagas de emprego estejam ociosas dentro da Europa e que os imigrantes poderiam ocupar essas vagas de trabalho, os europeus olham os imigrantes e os enxergam como oportunistas, pessoas que estão indo para a Europa para tomar as oportunidades dos europeus. Então, o sentimento de xenofobia dentro da Europa é muito grande. E aí acaba também, né, esbarrando nesse problema de superar a ausência de futura população economicamente ativa nos diversos países, tá? E acaba sendo muito contraditório, né? Por um lado, eles precisam da mão de obra, mas o preconceito fala mais alto. É um problema seríssimo que tem chamado mais atenção, esse problema nos últimos tempos, com a intensa migração de pessoas do Oriente Médio, principalmente da Síria, para a Europa. Então, o xenofobismo lá começa a gritar mais alto, principalmente porque essa população do Oriente Médio, na sua maioria, é de população árabe, né, população muçulmana. E quando chega lá na Europa, todo mundo aponta para aquele árabe e fala: terrorista, não quero vocês aqui. Será que todo mundo que é terrorista, só todo mundo que é árabe é terrorista? Não, né? A gente sabe que não, mas mostra como uma justificativa para não aceitar aquelas pessoas no território europeu. Então é um problema seríssimo. Certo? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, turma, eu vou parar por aqui dessa pirâmide etária e na próxima aula eu continuo, na aula de amanhã, continuo falando das questões da pirâmide etária, que uma pirâmide como a da África pode sim se tornar como uma da Europa, tá? Isso que a gente chama de transição demográfica, que é assunto para a aula de amanhã, certo? Tudo bem? Então é isso, turma. Fica com Deus. Vocês têm um desafio para fazer hoje à tarde. Então, 12h15, daqui mais ou menos uma hora, eu envio para vocês o link. E se tiver dúvida, turma, me chama lá no bate-papo, tá? Me chama Bia, não entendi, me explica o que tem que fazer. Tá bom? Certinho, turma? Então, fica com Deus. Até amanhã. Bom desafio a todos. Quem não me mandou o nome no bate-papo, mande, fazendo o favor, que daqui a pouco a aula se encerra, tá bom? Tchau, gente. Eu mando o desafio no grupo e no SAS Conecta, tá bom? Tchau, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Acho que amanhã já tem as notas de vocês, tá bom? Gente, beijo. Pode ir saindo quem já mandou o nome, tá? Para ir tomar uma aguinha, ir ao banheiro. Beijo.